Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia para você aí. Bora aqui ao nosso giro de notícias do São Paulo após mais uma vitória do Tricolor. Terceira vitória do São Paulo aí seguida. São Paulo de Hernan Crespo engrenando e deixando o São Paulino cada vez mais tranquilo. São Paulo engrenando, reagindo e aí dando um tapa na cara daqueles defensores ferrenhos do Zubeldia no São Paulo, né? Então, salve, salve, rapaziada. E tem também aí, né? A CBF divulgou o áudio do VAR naquele gol anulado do Bobadilha, tá bom? Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso giro de notícias do São Paulo. Pedir para você se inscreva no canal e deixa o like, tá bom? A nossa meta aqui são sempre de 100 likes e eu conto com vocês, tá bom? Então, se você chegar, já vai clicando aí no joinha, beleza? E sem mais enrolações, sem mais delongas, bora começar aqui falar sobre esse São Paulo que recebeu o Fluminense no Morumbi neste domingão. E o São Paulo amassou o Fluminense. O São Paulo dominou o Fluminense por completo. O São Paulo soube jogar a partida. O São Paulo soube suportar ali os inícios de cada tempo que foram parecidos com o Fluminense disposto a dificultar a saída de bola do São Paulo. O São Paulo com o Hernan Crespo tem um padrão de saída de bola muito bem definido e o Fluminense veio disposto, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a marcar essa saída de bola do São Paulo bem alto, sufocar para tirar aí o São Paulo desse conforto, mas o São Paulo soube contornar. O São Paulo é um time que rapidamente, nas mãos do Crespo, já deu uma amadurecida defensiva muito boa e também em sua ideia de posse de bola. Com o Zubeldia, a gente tinha uma posse de bola inofensiva, uma posse de bola muito defensiva, muito horizontal. E com o Crespo, nós temos uma posse de bola mais objetiva, mais vertical, mais incisiva. Então, são perfis que a gente já começa a notar aí. Então, São Paulo dominou o Fluminense de cabo a rabo, como se diz o ditado, né? Primeiro tempo, São Paulo poderia ter acabado com 2-0, não fosse o pênalti perdido pelo Luciano. Luciano desperdiçou um pênalti, mas deu a assistência para o Arboleda abrir o placar. No segundo tempo ali também tivemos um início semelhante com o Fluminense insinuante, mas logo em seguida o São Paulo conseguiu retomar as rédeas da partida. O São Paulo conseguiu colocar o seu encaixe de jogo de marcação novamente e fez o 2-0. O São Paulo ainda teve ali o gol do Bobadilha que foi anulado, mas ainda tomou um gol, né, do Fluminense em um vacilo defensivo. A zaga bateu cabeça ali, né, o Alan Franco com o Wendel, uma falta de comunicação, onde se eles tivessem se comunicado melhor, talvez até deixasse a bola passar e ela sairia para a linha de fundo, mas o Alan Franco cortou, ela caiu nos pés do Samuel Xavier, que foi feliz na finalização, mas ali no finalzinho, o Gonzalo Tapia, ele já marcou ali o seu primeiro gol pelo São Paulo, em um belíssimo lance, né, do Ferrarese, uma roubada de bola do Ferrarese, com visão de jogo, deu um passe entre linhas, e o Tapia saiu na cara do goleiro Fábio, e sabugou o Fábio. O São Paulo fez um 3-1 aí, e produziu para mais, né? O São Paulo produziu para mais. A produção do São Paulo, a produção ofensiva do São Paulo foi muito boa. E eu já queria que você apontasse aí o que você achou desta vitória do São Paulo, quem foi o grande destaque do São Paulo. Claro, né, tivemos uma baita partida do Marcos Antônio, mas quais
outros jogadores você destacaria? Temos uma baita partida do Bobadilha, do Ferrarese, do Alan Franco. Então eu queria saber se o Ferreirinha tem jogado muito bem, voltou a marcar para o terror do Neto, mas eu quero saber a sua opinião, tá bom? Já deixa sua opinião aí nos comentários. Quem foi o grande destaque desta partida? E o Luciano deu a sua sexta assistência pelo São Paulo na temporada 2025. E o Luciano, inclusive, lidera este quesito, tá bom? O Luciano tem 6 assistências no ano. Em seguida, vem o Oscar com 5 assistências. E o André Silva, o Caleri e o Marcos Antônio, ambos possuem 4 assistências no ano, tá bom? E temos aqui também um dado interessante. O São Paulo se tornou o primeiro clube a vencer 250 partidas como mandante no Brasileirão na era dos pontos corridos. Tá bom? O São Paulo vai acumulando recordes após recordes no Brasileirão por pontos corridos, mesmo o São Paulo tendo vivido aí uma década muito ruim, uma década em baixa, né, onde algumas vezes flertou com o rebaixamento. Esse ano, o começo não foi diferente, mas mesmo assim, o São Paulo conseguiu essa marca aí de ser o primeiro clube a vencer 250 partidas como mandante na era dos pontos corridos. Lembrar que os pontos corridos foram implementados a partir de 2003, né? A partir de 2003 para cá, São Paulo aí já acumula 250 vitórias como mandante no Brasileirão, tá bom? E o Crespo, né, o Hernan Crespo, ele ficou bastante satisfeito com a performance do São Paulo neste jogo contra o Fluminense, tá? O Crespo, após ali o jogo, na coletiva, o Crespo elogiou muito o jogo do São Paulo. E eu vou aqui abrir aspas para um trecho do Hernan Crespo. Abre aspas. O jogo foi bom. Muito contente pelos atletas, pela forma como jogamos, mas ainda pelas situações adversas. Não é fácil errar um pênalti. Vá, anulou o gol. E o time sempre igual, agressivo, com vontade de jogar e de recuperar as bolas. Resultado é consequência de tudo isso. A coisa interessante é que o time começou a pontuar. Agora fica um pouco mais tranquilo. Brasileirão é muito difícil. Hoje, um jogo totalmente controlado, mas com a qualidade do adversário, colocou 2-1. Depois não aconteceu nada perigoso, mas poderia. Temos de controlar jogo a jogo, dia a dia, e em todas as frentes. O desgaste é grande, mas somos o São Paulo. Temos de lutar e competir sempre, fecha aspas, para o Hernan Crespo, que chegou aí e já deu uma nova cara para esse São Paulo. E o Crespo também falou sobre a situação do Lucas Ferreira, que desde a sua chegada ao São Paulo, o Crespo ainda não deu nenhum minuto ao Lucas Ferreira, que, verdade seja dita, quando o Crespo chegou ao São Paulo, o Lucas Ferreira se machucou. Ele sentiu um problema e ficou para trás dos demais atletas. E aí o Crespo também falou sobre minutagens ao Lucas Ferreira. Abre aspas. Lucas, quando a gente chegou, não estava bem. Tinha um problema. Quase perdeu a primeira parte da pré-temporada. Acho que pode ter a mesma situação do Ferreirinha, que pode jogar pelo outro lado. Ferreirinha hoje jogou. Lucas Ferreira tem de esperar. Vai jogar. Quando? Não sei. Não posso garantir a ninguém um minuto. A ninguém. Fecha aspas. Então é o Crespo aí dando um tratamento justo a todos. Ele não está prometendo minuto a ninguém. Ele está utilizando a medida que ele vê
que o jogador está bem, que o atleta está correspondendo em campo. E, inclusive, temos informações de que o Lucas Ferreira caiu muito de rendimento nos treinos. E vocês lembram, né? Que o Crespo falou: quem estiver treinando bem vai jogar. Quem não estiver treinando bem vai ter que treinar bem para jogar. Então aí é o Lucas Ferreira tentar voltar a comer a bola para tentar cavar o seu espaço e entrar nesse rodízio que o Crespo vai acabar tendo que fazer, porque a temporada é longa. Semana aí já tem mata-mata de Copa do Brasil. Então é o Lucas Ferreira voltar a desempenhar um bom futebol, porque mesmo com o Zubeldia nos últimos jogos, o Lucas Ferreira ele já tinha caído de rendimento, já estava jogando muito mal, e isso é uma verdade. Então o Crespo ele está sendo apenas justo. Joga quem está bem. Quem não está bem vai ter que voltar a jogar bem para poder ganhar minutos. Queria saber a sua opinião sobre essa fala do Crespo e sobre essa metodologia de trabalho dele. Queria saber a sua opinião. Você concorda? Já deixa aí nos comentários a sua opinião. E o Crespo também falou sobre a questão da lateral direita, tão questionada com as partidas ruins do Cédric Soares. O Crespo falou o seguinte, abre aspas, neste momento, ou teremos que inventar uma posição ou esperar que o Mike esteja bem. Talvez o próximo jogo. Se ele estiver bem, pode jogar. Vamos ver dia a dia. O elenco não tem laterais direito. Ou a gente inventa alguma coisa ou não tem. Fecha aspas. Então é o Crespo aí meio que já dando também a transparecer, né? Que o Cédric tem jogado muito por causa dessa deficiência do elenco do São Paulo. São Paulo tem um lateral direito veterano, que é o Cédric, que daqui a pouco também vai acabar o gás dele, e tem garotos da base que ainda não foram experimentados no profissional. Além de que o Mike está também, assim como o Lucas Ferreira, voltando de lesão, né? Mas o Crespo tem falado aí que o Mike ele pode receber oportunidade. Inclusive, tem até aqui uma informação do Alexander que é o seguinte: o Mike deve ter uma oportunidade diante do Atlético Paranaense. O jovem treinou normalmente após a sua lesão na última semana e a expectativa é que evolua fisicamente para estar disponível para o confronto da Copa do Brasil. Cédric é um dos jogadores que mais atuaram nos últimos jogos e Crespo vai avaliar seu condicionamento para começar o confronto. Mas dificilmente o Cédric jogará 90 minutos. Até porque também tem aquela questão, né? O Crespo, desde que assumiu o São Paulo, ele não escondeu. A prioridade do São Paulo é o Brasileirão para fugir do perigo do rebaixamento. Então, ele mantendo a coerência, ele pode poupar alguns titulares do São Paulo e ir para o confronto da Copa do Brasil com um time mais mexido, mais mesclado, né? Inclusive, o São Paulo, né, que venceu, o São Paulo venceu o Fluminense nesse domingo. Nessa segunda-feira, o elenco ganhou folga, uma folga merecida, né? 3 vitórias consecutivas, o São Paulo jogou bem, então eu acho que merece. Quando jogam bem, merece. Quando vence, merece. O elenco do São Paulo ganhou folga nesta segunda-feira, após a vitória sobre o Fluminense por 3-1 no Morumbis. E os atletas que ainda seguem se recuperando de problemas físicos deram sequência aos respectivos tratamentos e realizaram atividades no Super CT. A reapresentação completa do elenco do São Paulo está agendada para esta terça-feira, no período da manhã. Tá? Então, nesta manhã de terça-feira, o São Paulo
já dá início aí à preparação para o jogo da quinta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E para esse jogo, o Crespo tem problemas. Além dessa questão aí de ter que administrar a minutagem dos jogadores do São Paulo. Temos aí uma dupla de volante que deu liga, que é o Bobadilha e o Marcos Antônio, mas que do jogo contra o Bragantino para cá, eles jogaram todas. Então, não sei se os dois serão titulares. Então, tem essa questão de administrar a minutagem de jogadores, como o Cédric, por exemplo, que é um veterano, só tem, por enquanto, ele na função aí. Mas só um detalhe aqui antes, né? Que é até uma observação muito bem dada aqui, devido a essa reação do time do São Paulo, treinado por Hernan Crespo, que, de certa forma, deu um tapa na cara de muita gente aí, né? Porque tinha gente que estava defendendo o Zubeldia de tal forma que colocaram culpa no jogador, colocou culpa no torcedor, colocou culpa no gramado do Morumbi, colocou culpa na iluminação do Morumbi, colocou culpa na Lua, colocou culpa em Marte, que não alinhou com Júpiter, colocou culpa em tudo para eximir o Zubeldia do seu péssimo trabalho no São Paulo. Né? Não, porque o São Paulo não tem jeito. Se vier outro treinador, vai ser pior. O São Paulo vai se perder de vez e o São Paulo vai cair para a Série B, né? E aí, essa mesma galera que defendia o Zubeldia já mudou totalmente a percepção do elenco do São Paulo. Não, porque o São Paulo, se o Zubeldia sair, vai piorar. O Crespo é pior. O problema do São Paulo não é treinador, é o elenco que é ruim. Olha aí. O Crespo assumiu o São Paulo, sem Lucas, sem Oscar, sem Caleri, e rapidamente o Crespo deu cara a esse time do São Paulo. São Paulo hoje pratica um futebol vistoso, um futebol de troca de passes rápidos, com movimentação, com intensidade, com infiltração, com raça, com vontade. Perde e pressiona muito bom. Porque com o Zubeldia, eu acho que é uma percepção de 95% dos torcedores. Estava dando desgosto de ver o São Paulo jogar. Desgosto. Com o Crespo, o torcedor já volta a ter um ânimo diferente. Queria saber sua opinião sobre essa mudança de perfil do time do São Paulo. E falando aí ainda em Hernan Crespo, né? Para a partida de quinta-feira contra o Atlético, Ferrarese está suspenso, lembram? O Ferrarese está suspenso porque ele foi expulso contra o Náutico lá nos Aflitos. Vocês se lembram? Muita gente não se lembra, né? Acho que muita gente não se lembra deste detalhe. Jogo lá nos Aflitos, o Ferrarese deu uma entrada desnecessária, lembram? Um pouquinho tempo depois de o Náutico ter um jogador expulso, o Ferrarese deu uma entrada completamente desnecessária naquele gramado molhado dos Aflitos e acabou sendo expulso. E São Paulo e Náutico acabaram com 10 em campo. Pois é. Para essa partida, a Ferrarese está suspenso pela expulsão contra o Náutico. Com isso, o Arboleda e o Sabino e também o Alan Franco são os únicos disponíveis para o Crespo e devem formar o trio de zaga. E ainda existe a chance de o Arboleda ser poupado, como eu falei, pela questão da minutagem. Pablo Maia e Luan, por falta de opções de zagueiros, chegaram a treinar aí algumas vezes como zagueiros,
né? E o Igão também completou alguns treinos durante a semana passada e pode ser relacionado para quinta-feira. O Alan Franco deve jogar de qualquer forma, mesmo tendo saído extenuado do jogo contra o Fluminense, porque o Alan Franco foi fazer cera na saída, tomou o terceiro amarelo e já não vai jogar no fim de semana contra o Inter. Então, o Alan Franco, como ele vai descansar no domingo que vem, provavelmente ele vai jogar na quinta-feira contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Mas vejam que com um zagueiro suspenso, que é o Ferrarese, o Crespo já tem que quebrar a cabeça aí para montar esse trio de zaga e ter opções no banco. Até porque uma das ideias aí é utilizar o Luiz Gustavo como zagueiro, mas o Luiz Gustavo não tem previsão de volta aos gramados. E o São Paulo, até agora, a diretoria brilhante, comandada aí por Júlio Casares e Belmonte, não conseguiram até agora contratar um zagueiro. Né? Comenta aí. Já comenta aí, né, o nosso hashtag Fora Casares e hashtag Fora Belmonte. Não podemos esquecer que os cânceres do São Paulo são esses caras. Mas não para por aí, tá? Não para por aí. Temos mais uma baixa. Dineno. Dineno também não pode jogar contra o Atlético Paranaense, porque Dineno já atuou pelo Cruzeiro na fase anterior e, por isso, não pode jogar a Copa do Brasil pelo São Paulo. Então, para o ataque, Crespo terá as seguintes opções: André Silva, Luciano, Ferreirinha, Tapia, Lucas Ferreira e Henrique Carmo. O Luca não deve reunir condições ainda para ser relacionado. O Luca está recuperando aí de um problema no músculo adutor da coxa, tá bom? Então, tá aí o Crespo, tá aí o Crespo com um monte de problemas, tá? Tá aí o Crespo com um monte de problemas, mas muitos problemas mesmo, tá bom? Já deixa sua opinião aí sobre suas expectativas para São Paulo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Como você montaria esse time? Vai com o que tem de melhor ou, pensando mais no Brasileirão, vai com o time mesclado? Deixe sua opinião nos comentários, tá bom? Para finalizar aqui o nosso vídeo, eu só vou aqui pôr rapidinho para vocês ouvirem um pequeno trecho do áudio do VAR, tá? Do áudio do VAR na análise do gol anulado do São Paulo, gol marcado pelo Bobadilha, né? Vou aqui pôr rapidamente para vocês, não vou nem abrir a imagem, a tela, porque eu vou ser notificado pelo YouTube. Então, eu vou aqui deixar ele assim em tela pequena e vai rodar aí apenas esse lance aqui vai ficar frisado, que é o momento do toque no braço do Luciano. E vamos aqui rapidamente, né, só ouvir um trechinho. Esse áudio é longo, ele tem quase 3 minutos, mas este trecho aqui em específico só tem 25 segundos, tá bom? Só ali o final da análise do áudio, quando o árbitro de vídeo e o árbitro de campo, eles tomam a decisão pela anulação do gol. Ouçam. Na verdade, essa droga só tá aí a decisão final. Entendi. Não era isso que eu queria mostrar para vocês, não. Mas, de fato, o áudio do VAR, ele só diz o seguinte, lá no finalzinho. Ele diz que... Deixa eu ver se é esse. Na verdade, o VAR, ele toma a decisão que ele aplicou, na verdade, a regra, que é basicamente o quê? Se é em outro lugar do campo e aquela bola bate no braço aqui fechado, não é falta.
Mas como o Luciano, ele influenciou, ele foi o último homem a tocar na bola e sair um gol, a regra é clara e diz que o gol tem que ser anulado. Né? Então eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acharam que o toque do Luciano ele foi suficiente para gerar a anulação do gol do São Paulo? Queria saber de vocês aí. Vou aqui pôr até esse lance mais aberto. Não vou soltar o lance, logicamente, mas só para vocês terem uma noção daquilo que eu estou falando, né? Que é isso aqui, ó. Tirar aqui esse áudio, mas está aqui, ó. Bobadilha bate na bola, ó. A bola bate no Luciano, aqui, ó. Bateu ali, ó. Bateu mais ou menos na altura dessa divisão aqui, né? A bola bateu aqui, dividindo a camisa com o braço do Luciano. A regra é clara, ela diz que nesse tipo de lance o gol deve ser anulado, porque o Luciano foi o último homem a encostar na bola antes dela ir para o gol e ele bateu na bola com a parte do corpo que não é permitido jogar, que é o braço, né? Então, na minha opinião, o gol foi bem anulado, mas eu queria saber a opinião de vocês, tá bom? Então, opina aí, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, compartilha, tamo junto, é nóis, e aqui vocês já sabem que é Vamos São Paulo sempre.